Na terceira parte dessa conversa, vamos recapitular um pouquinho o que nós já vimos até agora, a respeito, na primeira parte, principalmente de fotografia, das estratégias para você adquirir essas fotografias, um pouco a respeito de como a gente manipula essa informação para oferecer essa informação ao programa de fotogrametria, que foi o que nós vimos na segunda parte. Então, o 3DF Zephyr, as etapas envolvidas na fotogrametria, um filtro bacana para que nós consigamos melhorar a resolução dessa fotogrametria e as opções para o salvamento dessa informação. Então, nós estamos agora nessa etapa. Foi feita a fotogrametria, eu tenho já os modelos digitais salvos no formato .obj, posso salvar em outros formatos? Posso. A conveniência maior pelo arquivo .obj se deve em parte ao uso depois do Mesh Mixer. E agora, nesse terceiro vídeo, nessa terceira parte, eu vou detalhar para vocês aquilo que é o básico para que nós possamos fazer uso desses modelos, seja na perspectiva de que nós precisamos adequar o tamanho desses modelos e também vou mostrar para vocês uma técnica que eu julgo que o que me inspirou é aquilo que você tem nos scanners intraorais, né? Em que você faz o escaneamento do inferior, depois do superior, e você faz o escaneamento do paciente ocluindo. Então, inspirado nesse esquema, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz com aquela terceira fotogrametria que eu chamei de registro, que é a etapa de relacionar o modelo superior e inferior. Basicamente, o que nós vamos usar agora é o Mesh Mixer, mas aqueles que têm domínio de outro software de edição 3D também podem se valer desse software, né? E um exemplo de software que também é bastante popular é o Blender. E eu estou mais familiarizado com o Mesh Mixer. O arquivo .obj ele tem então essa informação da textura que para nós não é tão importante. E outra característica desse arquivo .obj é a dificuldade que por vezes eu tenho de manipular essa informação no Mesh Mixer. Então eu quero criar um modelo para impressão. Eu vou aumentar o tamanho dos limites desse arquivo digital. Eu tenho dificuldade de fazer isso no .obj, enquanto que isso é muito mais fácil de ser conseguido no formato .stl. Então o primeiro passo é vou fazer a conversão do .obj em STL no próprio Mesh Mixer e vou me organizar salvando esses arquivos obj e STL em um diretório que me facilite depois a localização para que eu possa seguir em frente com o meu trabalho de tanto padronização do tamanho ou correção do tamanho desses modelos digitais, como também a questão do alinhamento dos modelos, de modo a que o superior e inferior, se articulem em oclusão. Então a gente vai carregar o arquivo .obj no Mesh Mixer, no menu File vai dar o comando Export, e aí você tem essa opção de salvar em .stl, mas cuidado, porque o STL ele existe no Mesh Mixer em dois formatos distintos. Este formato binário é o mais interessante de ser usado, já que gera um arquivo cujo tamanho é menor do que a outra alternativa, que é o ASCII2. Então, nas opções que existe, o conveniente é que nós façamos o salvamento nesse formato binário. Então, um pequeno vídeo aí mostrando, né? Vamos abrir os arquivos OBJ, o modelo inferior, o modelo superior e o registro, e vamos converter todos esses arquivos no formato STL. Então, abrir o arquivo
no Mesh Mixer. É um arquivo pesado, ele tarda um pouco em carregar. E assim que a imagem do modelo aparecer, vocês veem que ela apresenta um aspecto de cor. Né? Então a gente consegue distinguir aquela pecinha verde do gesso. E quando eu mudo, removo essa camada de textura, eu posso fazer isso no Mesh Mixer com esses diferentes shaders, eu consigo revelar o que é a malha, que é essa informação que está aparecendo em verde aí. Então, vou selecionar o formato STL binário e vou então salvar. Eu já tinha um arquivo salvo aí como inferior. Vou salvar esse arquivo no diretório. Vamos aguardar um pouco. A informação ela vai ser carregada. Voltamos para o File Manager do Windows e agora eu clico 2 vezes naquele arquivo. E o que é interessante, que quando essa imagem aparecer, vocês vão ver que não há mais a textura, não há mais aquele aspecto de textura na superfície do modelo digital. Na verdade, o que a gente tem aí é uma perspectiva real de como está desenhada a malha deste modelo. Então, a partir do momento que eu fiz essa conversão em STL, tanto do inferior quanto do superior, quanto do modelo que corresponde ao registro, eu vou passar para a próxima etapa, que vai ser a etapa de ajustar o tamanho desses modelos. Então, a calibração, calibrar o tamanho, é uma coisa muito importante. Por quê? Como eu disse, já havia comentado, no vários softwares de fotogrametria, aqueles pagos, permitem que você verifique se a informação gerada na fotogrametria corresponde ao tamanho real do objeto que você escaneou, que você fotografou. No 3DF Zephyr, na versão free, isso não é possível. Então a gente vai fazer a calibração desse tamanho no Mesh Mixer. Vamos fazer com que aquela informação digital tenha a mesma dimensão do objeto físico, do objeto real. Essa calibração ela é facilitada quando a gente fotografa esses modelos com algum objeto que se apresente fácil para que nós consigamos saber o tamanho real. Então, num primeiro momento, isso há algum tempo, eu busquei colocar essas placas de metal com pequenas porcas coladas ao modelo. Isso não deu certo por quê? Porque essas porcas e a placa de metal refletiam muita luz, o que comprometia a própria fotogrametria. Então, objetos opacos são os ideais para que você faça a fotogrametria ou mesmo o escaneamento. Então, a minha opção foi, como vocês estão vendo aí, pegar essas plaquinhas com as porcas e pintá-las de preto. Com o passar do tempo, houve o quê? O paquímetro ele foi comprimindo essa camada de tinta e eu vi que eu estava perdendo a qualidade na medida dessas referências. Então, por conta disso, eu optei por modificar esse esquema das porcas metálicas por peças plásticas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Outra alternativa, se eu não quiser usar isso como referência, se eu não quiser colar um objeto de dimensão conhecida no modelo para ter essa referência, eu posso medir, por exemplo, o comprimento de um dente, a largura de um dente, e usar essa medida como uma referência. Eu não gosto disso devido ao fato de que isso é uma técnica um tanto quanto subjetiva. Eu prefiro ter um objeto o formato geométrico seja bem definido, e isso vai me fazer, vai tornar mais simples
a calibração no Mesh Mixer e também vai tornar mais fácil a mensuração desse objeto no mundo físico. Essas são peças plásticas que eu desenhei, são algumas tentativas, justamente para criar essa possibilidade de padronização da calibragem. Então, eu imprimi várias dessas peças em resina numa impressora 3D. E o primeiro passo, antes de eu começar a fazer a fotografia dos modelos, é justamente colar essas peças ao modelo de gesso. Como essa impressão ela pode variar em termos de tamanho final do objeto, apesar de eu ter feito essas peças com 14 milímetros de largura, algumas vão apresentar 14.1, 14.05, 14.09, 14 milímetros. Então, eu colo essas peças feitas em resina e no processo de calibração eu volto a medir essas pecinhas no mundo físico com um paquímetro de qualidade, né? Um paquímetro que me garanta uma mensuração precisa. Isso não é aquilo que acontece quando você usa aqueles paquímetros de plástico. E está aí a ideia, né? Então isso aqui é a representação do objeto que eu desenhei, que nada mais é do que, sei lá, algo cujo formato é fácil de ser medido, tanto no mundo físico quanto no mundo virtual, no mundo digital, no Mesh Mixer. E o que a gente observa é que, feita a fotogrametria, existe uma discrepância muito grande entre aquilo que é o tamanho do objeto na vida real, e aí no caso ele está medindo 14,21 milímetros, versus aquilo que o Mesh Mixer está me apontando como o tamanho do objeto. Quando eu faço a mensuração da distância entre essas superfícies no Mesh Mixer, eu tenho um valor em milímetros significativamente inferior àquele que eu vejo no mundo real. Então eu preciso adequar esse tamanho. E esses paquímetros metálicos, esses paquímetros de melhor qualidade, eles vão apresentar uma outra vantagem, que é o fato de que quando você trabalha com o paquímetro medindo polegadas ou inches, você tem a possibilidade de conseguir uma precisão maior na medida. Em função de que esse valor de largura, né, esse valor de tamanho apresentado no paquímetro, pode apresentar até 4 casas decimais, versus 2 casas decimais quando eu trabalho com esse paquímetro na opção milímetro, no sistema métrico. Então a gente vai preferir aferir essas medidas aqui, num primeiro momento, em polegadas. E como tudo que é medido guarda um pouco de, por incrível que pareça, guarda um pouquinho também de variação, eu acho que isso aqui é uma medida prudente quando a gente trabalha com fotogrametria. Eu vou fazer a medida de um objeto, eu não vou me contentar com apenas uma medida. Então, esse é um vício já da época de fazer trabalho em laboratório, em que eu acho interessante que nós façamos uma série de medidas, somemos essas medidas e façamos a média aritmética do resultado alcançado. Então, eu nunca me contento com apenas uma medida do objeto, uma medida do meu padrãozinho de resina aí para aferir o tamanho. Eu gosto de fazer pelo menos 5 dessas medidas, somo esses valores, divido por 5 e aí eu consigo a média aritmética que corresponde ao tamanho que eu apurei. Nesse objeto, nesse modelinho inferior, então a gente apurou essa média de 0,5579 de polegada,
No modelo superior, esse valor ele já variou um pouquinho, né? Então, vocês vejam que ele variou 3 unidades em relação àquilo que a gente apurou no modelo inferior. De 0,5579, isso foi para 0,5582. Isso se deve ao fato de que, como essas peças são impressas em 3D, elas estão sujeitas a alguma variabilidade durante esse processo de polimerização. Então é sempre conveniente que nós façamos a medida tanto da peça colada num modelo quanto da peça colada no outro modelo. E aí, de posse dessa informação, anotados esses valores, a gente vai para o Mesh Mixer. Nós vamos abrir modelo a modelo. Então, primeiro eu abro o inferior, depois o superior, depois eu abro o arquivo relativo ao registro de oclusão. E na opção análise, eu vou buscar a alternativa unidade e dimensão. E nessa opção unidade e dimensão, eu tenho a opção de fazer a medida do objeto 3D, a medida nesse ambiente virtual. E o Mesh Mixer vai me indicar que a distância entre esses pontos é um valor x. Muito bem, determinado esse valor x, e é óbvio que aí eu vou fazer a medida daquela região que eu sei o tamanho real, que corresponde justamente à pecinha verde que foi colada no modelo. Eu sei se essa peça ela tem 14 milímetros, então eu vou dizer para o Mesh Mixer que apesar do programa estar apontando que aquela distância é de 3 milímetros, eu quero que ela seja considerada como sendo de 14 milímetros. E a partir desse momento, o software ele vai se encarregar de proporcionalmente aumentar todo aquele modelo. Então essa é a forma que a gente tem de padronizar esse tamanho. Então essa é a ferramenta Units Dimensions e vocês veem aqui essas bolinhas verdes representando a medida digital, a medida apurada deste objeto no ambiente virtual. Então ele está marcando aqui 0.4226. E o que eu faço? Nesse Set Target Length, eu vou inserir o valor que eu sei que é o valor real desse objeto. E a partir do momento que eu indico para o software esse valor, ele vai se encarregar sozinho, por conta própria, de aumentar todo o tamanho do objeto de forma uniforme, de forma proporcional. Eu posso também usar a estratégia de já converter esse valor para polegadas, usar o Mesh Mixer em polegadas e usar aquelas médias que eu apurei, trabalhando com elas em polegadas. E não há nenhuma dificuldade de, num determinado momento, eu estar trabalhando em polegadas e depois querer fazer a conversão desses valores para milímetros, desde que nesse processo eu converta ou mantenha os tamanhos definidos como nos eixos x, y e z. No caso, se eu estou trabalhando com polegadas e eu quero saber qual que é o valor em milímetros, a opção que eu vou clicar nessa mudança de dimensão é justamente a opção Convert. Okay? Se eu mantenho, se é o Keep, o que vai acontecer é que os valores numéricos não se modificam. Eles permanecem os mesmos. Então, exemplificando, se eu tenho um objeto cuja altura em polegadas é 1 polegada, e eu faço, ao invés de apertar Convert, eu aperto Keep, manter, então isso daqui, o software vai me dar um objeto que vai ter 1 polegada e eu vou converter ele para um objeto com 1 centímetro. Tudo bem? 1 milímetro, perdão. Se ao invés disso eu apertar o botão conversão, aí o software ele vai se encarregar de sozinho fazer com que o valor que expressa a diferença que existe entre milímetro e polegada, então o cálculo matemático vai ser feito automaticamente e o meu modelo vai apresentar as dimensões reais, então, em milímetros. Isso foi o que foi
feito aqui. Então, passou-se de polegadas para milímetros, e aqui a gente está vendo então a representação do tamanho desse modelo agora em milímetros. Ultimamente, o que eu tenho preferido fazer? Eu tenho, ao invés de colar apenas um desses padrões ao modelo de gesso, eu colo dois. E na medida em que eu faço a fotogrametria e eu posso ter resultados diferentes de um lado e do outro, eu seleciono aquele lado em que eu tenho a maior fidelidade na representação da parte correspondente à peça verde, ao meu padrão de tamanho. Então, se eventualmente aquilo que está do lado esquerdo não está legal, eu uso o que está do lado direito e vice-versa. Primeiro passo, no mundo físico, eu vou pegar o paquímetro e vou apurar as medidas reais de cada um dessas pecinhas verdes. 5 medidas, apura a média aritmética, isso no modelo superior. No modelo inferior, e aqui está o modelo que é o superior e inferior unidos, que é a nossa fotogrametria do registro oclusal. Tudo bem? Então aqui eu tenho 4 alternativas de representação dessas pecinhas verdes. E na medida em que eu encontre que uma dessas peças tem uma fidelidade melhor ou maior do que outra, eu vou selecionar essa, mas aí eu tenho que ter essa tabela com as medidas para que eu possa então fazer o trabalho de conversão. Na prática, como é feito isso? Então tá aí, o arquivo está carregado no Mesh Mixer, eu olho a representação de uma pecinha verde, da outra, essa aqui está um pouco cortada. Inclino de novo o modelo. E agora, eu escolho usar essa peça que está do lado esquerdo. Direito do modelo, esquerdo aqui da gente que nós estamos olhando de frente o programa. E vou ativar no menu Análises a opção Unidades e Dimensões. A partir do momento que eu estou nessa opção do menu, eu clicando num ponto, sem soltar o botão esquerdo, arrasto esse ponteiro do mouse até o outro lado, eu tenho condição de aferir as medidas daquele objeto virtual. Então, cada bola vermelha representa um ponto de ancoragem na superfície dessa malha. Eu busco fazer com que esses pontos eles fiquem o mais equidistantes possíveis em relação à figura geométrica da pecinha verde, do meu padrão de calibração. E agora o que eu vejo? Eu tenho ali uma medida de 0,5518 em milímetros. E vou converter isso em polegadas. Vocês lembram que a medida que nós apuramos foi 5578. Então agora eu vou nesse Set Target Length 5587, perdão. 5587. Eu vou pegar esse valor então, 0,5587, e vou indicar para o software que essa é a medida real do objeto, desse objeto verde. Aperto Enter e na hora eu já tenho uma modificação no tamanho geral do objeto. De novo, medidas. Quantas vezes eu repito essas medidas para ter certeza que eu estou num bom caminho? Várias vezes. Eu volto a fazer o processo como se eu estivesse trabalhando com o paquímetro no mundo físico. No paquímetro eu tenho variações nas medidas que eu apuro. A mesma coisa vai acontecer até com mais facilidade aqui no mundo digital. Então eu vou repetindo essas medidas e agora
ele está apontando para mim que o real length, a medida real, é 0,5584, eu volto a colocar 0,5587. É uma diferença ínfima que existe entre um e outro. E na medida em que eu vou repetindo essas medidas e os valores vão batendo assim de uma forma mais constante, eu já me dou por satisfeito e já posso concluir que o modelo está calibrado. Então, de novo, clico num ponto, arrasto para o outro, aciono a ponta do mouse para que a extremidade dessa régua virtual ela fique em um ponto equidistante em relação ao outro ponto. Ponto 5586, repito, ponto 5578. Ok. E mais uma vez. E assim a gente vai, olha aqui, olhando, colocando essa régua então numa outra porção desse padrãozinho de tamanho. Está dando 5,522. Vamos colocar isso aqui de uma forma equidistante. 5,595. E vamos voltar a colocar o valor target ali, o valor que a gente objetiva nesse quadro superior, 5587. Se você está num ponto da malha e é um ponto em que eu tenho algum tipo de falha, essa regra ela não funciona. Então é comum você tentar setar essa distância entre os pontos e o software não aceita. Então você para de brigar com o software e repete. Normalmente funciona muito bem essa ferramenta. Vamos lá, ajustando a posição então. Verificando se isso está equidistante ou não. Refinando essa posição. Ponto 5587. Enter. Então existem pequenas variações no tamanho geral do objeto. E agora eu também tenho o tamanho de referência da pecinha verde que está do lado direito, 5582. Então vamos testar para ver qual é a medida que ele está indicando. Olha, vocês vejam que essa pecinha, a fotogrametria dessa pecinha já não foi tão feliz quanto a do lado esquerdo. Primeira tentativa, a régua não pegou. Segunda tentativa, vamos lá. E quando você manipula esses limites aí, por vezes ele duplica essa medida para criar uma outra referência espacial, mas só atrapalha a gente. Então, dá um ESC, sai, volta a colocar no Units Dimensions e tenta fazer a medida novamente. Então, depois aqui, acho que da terceira ou quarta tentativa, eu consegui travar a régua em posição. O tamanho referência é 5582, ele está com 5576, é uma aproximação bastante razoável. Então, levando em consideração que eu tenho alguma deformação nessa imagem obtida na fotogrametria, eu vou me dar por satisfeito. Agora deu 558. Eu vou me dar por satisfeito com essa medida. E agora eu vou salvar, exportar esse arquivo com o novo tamanho. E para eu facilitar a minha vida, vou nomear esse arquivo então como sendo o inferior underline calibrado. Então eu já sei que eu fiz a calibração deste arquivo.
Então, exportando de novo no formato STL, lembrando de usar a opção binário, não ASCII2. E agora, se eu quero pegar isso e transformar, converter em milímetros, vocês vejam que agora eu tenho no eixo Z 5 centímetros, no eixo X 5 centímetros, quase 6 centímetros no Z, quase 5 no X e 2,4 centímetros de altura desse objeto. Ou seja, eu estou aí com um objeto cujas dimensões remetem à dimensão real do modelo de gesso. Então, esse processo está sendo feito agora no inferior, vai ser feito depois no modelo superior, no mesmo esquema, usando essa régua virtual para apurar a medida e determinar se isso está correto ou não. E se não está correto, a gente coloca o valor de referência, que é o valor real, de tamanho real, e faz isso tanto no modelo superior, como também no modelo em que há o registro da oclusão, em que modelo superior e inferior estão juntos. E aí eu escolho, nessa fotogrametria, as pecinhas, a representação das peças verdes que estão mais bacana e aplico nessa região a régua virtual e, se houver necessidade, o Set Target Length para que eu faça a correção do tamanho geral desse objeto. Então, ao término do processo, o que eu vou ter? Na fotogrametria, eu gerei o ponto OBJ. Do ponto OBJ, eu transformei esse ponto OBJ no Mesh Mixer em STL. E aí peguei esses STLs e calibrei cada um deles. Então, ao término do processo, eu tenho 3 modelos cuja dimensão é igual à do modelo físico, a do modelo de gesso. E agora eu preciso fazer o quê? Ajustar a posição, a relação de oclusão entre superior e inferior. E isso também vai ser feito no Mesh Mixer. Eu vou aproximar, vocês vão ver que há um comando transformar, apertando a letra T no Mesh Mixer, que me permite mover no espaço o modelo digital. Vou aproximar esses modelos à mão, manualmente, da melhor forma possível. Vou pegar o meu modelo que corresponde ao registro de oclusão e há uma opção de transformá-lo como se ele ganhasse magnetismo, como se ele tornasse uma fonte que atrai para si os outros modelos. E vocês vão ver como isso é bacana. Transformado esse registro, colocado na forma magnética, eu vou selecionar partes dos modelos superior, do modelo inferior, e vou atrair esses modelos ao alvo. Né? Então, align to target, alinhar ao alvo. O que é meu alvo para esse alinhamento? É justamente o modelo em que eu fiz a fotogrametria de superior e inferior, que vai funcionar como o meu registro de oclusão. Então, no vídeo, fica mais tranquilo da gente mostrar isso. O Mesh Mixer está aberto e, nesse momento, eu tenho a possibilidade de, olha lá, os 3 modelos, modelo superior, o modelo que corresponde ao registro oclusal, que é a fotogrametria desses modelos montados em oclusão, e o modelo inferior. Então, dentro do software, eu tenho os 3 arquivos juntos, e agora o que eu vou fazer é, manualmente, eu vou trabalhar um pouquinho de modo a aproximar esses modelos, a fazer com que esses modelos eles se aproximem. Não vou buscar o encaixe perfeito, porque é muito difícil você conseguir esse encaixe perfeito. Mas basicamente o que eu vou fazer é
colocar esse modelo inferior olhando para frente no espaço. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o modelo superior. Então está aí o modelo superior. Ele agora uma malha está entrando na outra, um modelo está entrando no outro. Eu movo esse modelo, então, usando esse comando T de transformar. Então eu consigo levá-lo para cima, para baixo, incliná-lo. E eu acho que essa posição está melhor. Eu simulo um movimento de oclusão. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o modelo que corresponde ao registro oclusal, em que superior e inferior estão juntos. T. Então, como esses modelos estão todos calibrados, teoricamente eles têm todos a mesma dimensão. E aqui eu vou trabalhando isso de tal sorte que eu consiga encaixar esses modelos em posição, usando como referência esse modelo do registro. Então, eu vou olhando por cima, vou fazendo a manipulação, o encaixe desse modelo em posição em relação ao superior. Depois eu vou mudando a perspectiva para ver, olha, uma vista lateral. Mudei para o inferior, volto para o calibrado, mas não é isso que eu quero, cliquei por engano. Agora eu pego o modelo que corresponde à mandíbula, o modelo digital que corresponde à mandíbula, e vou refinando o posicionamento em relação ao modelo de registro de oclusão. Então eu nunca mexo no tamanho. O tamanho ele já está setado pela etapa anterior. O que eu estou fazendo aqui é mudando a posição relativa desses objetos de tal sorte que eles se encaixem. Isso é um processo um pouquinho trabalhoso, que demanda um pouquinho de conhecimento dessas ferramentas de edição do Mesh Mixer, mas isso na internet, no YouTube em especial, a quantidade de material que explica como você vira craque no Mesh Mixer é muito grande. Então, mexi no modelo inferior e agora vou mexer no modelo superior. Vou buscar alinhar esse bordo incisal com os bordos incisais que estão marcados ali no modelo de registro. E eu já tenho uma coisa aqui que está muito próxima daquele que é o meu objetivo. Mas esse próximo eu posso ficar 3 dias mexendo nisso aqui, eu nunca vou travar uma posição de oclusal se eu não fizer esse refinamento do alinhamento. Então, nessa etapa de refinamento, que é muito importante, eu vou acionar o magnético, a opção magnético, no modelo que é o registro oclusal. E agora, apertando S, eu vou selecionar regiões do modelo superior. Então, o que está em violeta é o registro oclusal, e esse violeta indica que eu posso atrair outros objetos em direção a esse modelo de registro. Mas eu não quero atrair todo o modelo porque eles não têm uma similaridade absoluta. Por quê? O modelo de registro ele tem apenas a vestibular dos dentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar áreas que eu sei que existem tanto no modelo superior quanto no modelo de registro e vou fazer com que o software entenda que eu quero que haja uma coincidência de posição entre essas diferentes regiões. Para eu conseguir isso, sigo aqui selecionando o modelo superior. Para eu conseguir isso, eu vou no menu Edit e vou selecionar a opção Align to Target, alinhar ao alvo. O que é o alvo aí? É a minha referência, que é o registro de oclusão, a fotogrametria do registro de oclusão.
Ele vai buscar fazer esse encaixe, então, entre esses modelos, esse refinamento de alinhamento, que de outra forma seria muito difícil de ser feito. Só que ele está dando aqui uma tolerância de erro de 0,01 milímetro, ou seja, de 10 microns. Eu não quero isso. Eu quero fazer com que esse encaixe ele seja o mais perfeito possível. Então, eu seto a tolerância em 0, a interação em 100, e clico no botão para que ele melhore a solução, Improve Solution. E agora ele vai buscar fazer um melhor encaixe, então, entre o modelo superior e o meu alvo. O meu alvo aí, no caso, é o modelo do registro oclusal. Então, vocês vejam como é importante estar com tudo calibrado com relação ao tamanho. Se esse tamanho não está calibrado, eu não tenho como proceder esse encaixe. Em verde, o contorno verde é a posição anterior, e a partir do momento que eu clico aceitar, accept, eu vou ver agora uma coincidência grande, então, de encaixe entre o target, né, o meu alvo, que é o registro dos modelos em oclusão, e o modelo superior. Eu posso agora desselecionar e vou repetir esse processo para o modelo inferior. Então, o registro continua sendo o meu target, né? Ele continua na função magnético. Eu agora seleciono no modelo inferior regiões que eu sei que se repetem, que são fáceis de serem identificadas pelo software, tanto na malha do registro quanto na malha do modelo inferior. Então vou achando essas pequenas imperfeições que existem no modelo. Isso facilita a vida do software. A pecinha verde também ela é interessante ser utilizada nessa parte mais superior com uma referência para encaixe. E vou buscando essas cervicais. E isso aqui é muito na base da tentativa e erro. E eu tinha certeza que eu ia tomar um baile nesta etapa, como normalmente acontece. Só que eu estava filmando, e para eu ficar com cara de mentiroso, eu consegui ter um sucesso assim muito fácil no encaixe desses modelos. É sempre assim? Não. Se eu tardei aqui 10, 15 minutos para fazer essa etapa, normalmente eu tardo por vezes até 1 hora para ter sucesso nesse encaixe. E muitas vezes, apesar de tentar de várias formas, de tentar várias vezes, eu não consigo fazer esse encaixe. Então, e essa eu acho que é uma das grandes limitações que você tem na fotogrametria. É na hora de você encaixar esses modelos. Se não há a sorte de conseguir fazer esse encaixe, como eu estou mostrando para vocês aqui, que foi realmente um caso em que eu fui feliz neste encaixe, e isso normalmente não acontece, você acaba perdendo muito tempo nessa etapa. E por vezes você se frustra porque você não consegue fazer o encaixe automático, esse alinhamento do software, e tem que fazer um alinhamento que é um alinhamento que infelizmente é impreciso, é aquele que você se encarrega de mover os modelos aos poucos, tentando imitar aquilo que você está vendo no mundo físico na tua mão. Então, isso é uma limitação dessa técnica. Então, agora o registro sendo colocado na forma transparente e a gente evidenciando, então, o encaixe, a similaridade de posicionamento do modelo superior e inferior em relação ao registro de oclusão. A partir do momento que eu estou satisfeito com esse trabalho, antes que o software congele,
a gente salva. Isso também é outra coisa importante, estar sempre salvando esse trabalho no Mesh Mixer, porque é um software que demanda muito da memória do computador. E ele congelar não é uma coisa incomum. Então tá aí, modelo superior, modelo inferior encaixados. De novo, a felicidade que eu tive neste caso que está servindo de documentação, ela não é comum. Né? O que é comum é realmente muito trabalho, uma coisa difícil de ser executada na grande maioria das vezes. Hoje foi a exceção. Né? Então seria fácil mostrar um caso de sucesso para dizer que todo mundo vai conseguir fazer isso de uma forma muito fácil. Não, e na verdade, o que eu posso dizer para vocês é que o resultado que eu tive hoje foi uma exceção. Normalmente esse encaixe, que ele é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer em termos de planejamento em cima desses modelos. Então esse encaixe oclusal ele é fundamental, mas ele por vezes ele dá muito trabalho para ser conseguido e por vezes você não consegue fazer esse encaixe de forma adequada. Então chegamos ao final dessas etapas, né? Então, ajuste do tamanho, conversão do objeto do ponto .obj em STL. Padronização ou calibração do tamanho desses modelos. E, por último, o encaixe oclusal. Na última etapa, no último vídeo, eu prometo que vai ser o último, eu vou comentar com vocês a respeito daquilo que tem na literatura a respeito da fotogrametria e odontologia e as minhas observações a respeito de quando essa técnica é algo válido ou não. Um abraço a todos.